maneiras de se proteger, se resguardar, por exemplo, fazendo um pacto antinupcial? Sim. O que a gente pode deixar aí de dica para essas mulheres que querem esse formato de família? Sim. O pacto antinupcial, Rayane, ele seria sim um instrumento muito interessante para que esse casal pudesse formalizar essas decisões, né, esse formato de família, né, essa conjuntura decidida aí por eles, resguardando a mulher. Não é comum, porque no Brasil, infelizmente, nós não temos a cultura do pacto antinupcial, isso vem mudando, tá? Então, a gente percebe que as pessoas já conhecem mais a existência do pacto antinupcial, de outros regimes, estão procurando saber mais, se informar sobre isso, mas ainda assim a gente percebe que a interferência da religião no casamento, nas famílias, e essa romantização do casamento ainda dificultam que as pessoas de fato sentem à mesa e conversem sobre essas questões. Entendo. E para a gente elaborar um pacto antinupcial que resguardasse a mulher nesse sentido, por exemplo, já prevendo uma pensão alimentícia, ou já estabelecendo uma partilha de bens, um resguardo da mulher quanto a, por exemplo, permanecer na casa em caso de divórcio, né, ainda que seja usufrutuária vitalícia do imóvel, que se destinasse à residência do casal, ter uma pensão alimentícia durante o prazo mínimo de 10 anos, por exemplo, não é uma realidade. As pessoas encontram uma dificuldade, uma barreira tremenda de falar sobre isso, como se falar sobre isso fosse uma antecipação de um divórcio, ou como se eu tivesse um mau agouro, como se eu já estivesse casando, pensando em me separar. Sim. Né? Sim. E a gente precisa entender que a separação, ela faz parte da vida. Sim. E às vezes, Rayane, ela não vem por um divórcio, mas ela pode vir pela morte. Também. Né? Como que fica essa questão sucessória? Os regimes de bens hoje têm efeito direto na partilha decorrente de uma morte. Sim. Né? E as pessoas desconhecem isso. Sim, dependendo, né, o que você está falando, dependendo do regime que você escolhe, isso vai impactar. Vai impactar então, na sua condição como herdeiro, né? Mas dependendo do seu regime, você exatamente, pode receber, exatamente. E às vezes você casou com uma pessoa que já tinha patrimônio e que durante o casamento não constituiu patrimônio. Sim. Né? E aí, como que fica essa situação? Né? Então, e ele é o provedor, né? E ele é o provedor e tudo. Então, assim, é muito importante a gente trazer essa temática no sentido da procura pelo advogado especialista em caráter preventivo, para eu me orientar, para eu saber as consequências, os reflexos daquele regime de bens, e mais, diante de uma decisão como essa, eu vou parar de trabalhar. Sim. E se der errado? Sim. Não significa que vai dar errado, mas pode dar errado. Faz parte da vida. Mas você comentou uma coisa que realmente é muito levantada, que esse argumento de que não, mas para que conversar sobre isso? Você está desconfiando do meu caráter, etc e tal? É difícil mesmo esse tipo de conversa. Mas meus alunos falam sobre isso, eu tenho um argumento bíblico para isso, que é: maldito é o homem que confia no homem. Olha só, exatamente. Então, assim, se você for conversar com o seu namorado, com o seu noivo, eu acrescentaria assim, enganoso é o coração do homem. Então a gente não pode agir só com a emoção, só com o coração. Exato, mas se forem conversar com o noivo ou o namorado e ele estranhar, lança essa. Exatamente. Maldito é o homem que confia no homem. Então eu tô seguindo a Bíblia, não é que eu desconfio de você. Eu tô exatamente, bom argumento. Não é?